Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, que a paz do Senhor esteja sobre ela e as bênçãos do Senhor. Amém? Já agradeceu hoje, já olhou para o céu, já louvou ao Senhor, já agradeceu a Ele por tudo, por estar respirando, por estar com saúde, vivo, firme e forte, que você vai vencer, né? Você vai vencer e você verá a glória de Deus. Amém? Hoje o Espírito Santo me deu uma palavra que está lá em Jó, capítulo 2, versículo 1, né? Que diz assim, pega a tua Bíblia aí para você acompanhar juntamente comigo. Jó, capítulo 2, versículo 1. A segunda prova de Jó. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. Então, o que eu queria, falar com vocês sobre esse versículo, essa palavra. Que Satanás, ele não é nada menos que um servidor de Deus, né? A gente vê claramente, né? Ele falando que dá uma volta por ali e aqui, né? E Deus só permite, né? Ele tocar, né? Com uma permissão. Que ele não faz nada sem a permissão de Deus, né? E eu quero ler um texto que eu fiz para vocês. O nosso, adversário, Satanás, ele é como uma pedra no nosso sapato, que incomoda, que tira a nossa paz, nos atormenta, mas ele só serve para nos impulsionar, para conhecermos melhor a Deus, para nós termos discernimento espiritual, vermos o agir de Deus nas nossas vidas, ver o trabalhar de Deus nos detalhes, em tudo na nossa vida, e temos cada dia mais fé. A fé, ela é simplesmente o conhecimento de Deus. Então, às vezes você fala, eu tenho pouca fé. A pouca fé é o pouco conhecimento de Deus. Então, para você fortalecer ainda mais a sua fé, você precisa conhecer a Deus. Como que eu conheço a Deus? Tendo o entendimento da palavra, né? Não é somente ler a palavra, é ter o entendimento, através do poder da graça. Então, como que eu conheço mais a Deus? Perante a sua fidelidade, né? Se não o conhecer, você não tem segurança. Como vai adquirir prosperidade, né, na sua vida, ter paz em todas as áreas, se você não consegue ver Deus e entender que a segurança, né, não está no dinheiro e nas riquezas. A gente fala, às vezes a gente pensa, nossa, promessa a gente vai viver, a gente vai ter tudo, tudo em abundância, sem miséria, coisa transbordante. Mas a nossa segurança não vai estar nessas coisas, na riqueza, no dinheiro, porque a nossa segurança é o quê? A presença de Deus e o conhecimento. O conhecimento dele, você conhecer ele, né? Você entender o agir de Deus, você ter discernimento. Isso é uma segurança, isso é você ter paz, né? Isso é você ter tudo. Porque imagine você estar na promessa, mas sem Deus, sem a presença, né? Sem a presença, não vai ser nada, né? Então, a nossa segurança está aqui. Está em quê? Em Deus. A gente tendo conhecimento dele. Então, a promessa não é nada mais, nada menos que o conhecimento de Deus que você vai ter, que, o tanto que ele vai se revelar a você, né? O tanto que você aprofundar mais, querer mais, né? Ele vai se revelar. Conforme a vontade de querer, ele vai se revelar cada vez mais. E, né? Você ter a presença, a alegria, ser vivo, né? Vivo, cheio do Espírito Santo.
O inimigo, ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus, né? Vemos pela vida de Jó. Primeiro, ele pedia permissão e depois ele tocava na vida de Jó. Depois que Jesus morreu na cruz, a nossa vida pertence a quem? A Jesus, né? Mas para ter a salvação, a gente precisa aceitá-lo e conhecer e sentir Jesus, né? Satanás, ele é ruim, perverso. Ele vem para matar, roubar e destruir, mas Deus é amor, né? É justiça, é santidade, e ele é bom o tempo todo. A luta, a prova que você passa, serve para você passar, para você conhecer a bondade de Deus. Por isso que é bom a gente, né? Os levantes, as afrontas do mal são para você firmar ainda mais a sua fé no poder de Deus e não voltar para trás ou parar, porque Deus vai se revelar cada vez mais a você e você verá a glória dele, né? Então, quanto mais você se aprofundar, querer saber, querer buscar Deus, mais ele se revela a você, mais ele se mostra. E por que é bom ser obediente, né? Ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Porque às vezes a gente fala não, né? Porque às vezes o Espírito Santo dá uns desafios e a gente fala, eu não vou conseguir, não, eu não vou, não, nossa, vai ser difícil, né? E a gente não tenta, a gente para. Mas é aí que se o Espírito Santo falou, vai, é porque ele vai te dar força. Você tem que entender que as provas, as lutas, os desafios que o Espírito Santo lhe dá, é para ele mostrar para você o quanto você consegue, porque você tem ele, né? Porque você não precisa de mais nada a não ser ele, porque ele é poder, ele é força, ele é ânimo, ele revigora as energias, né? Às vezes você vai abrir um jejum, nossa, é muito difícil abrir esse jejum, né? É difícil, mas você tem que entender que você vai buscar o quê? Poder na graça. Então Deus vai mostrar que tudo é possível. Alguma coisa que você fala que é muito difícil para você, mas para Deus não é difícil. Então ele vai mostrar para você que não é difícil. Então as provas, as lutas, as dificuldades, é só para ele mostrar que você não precisa de nada, né? Você só precisa dele. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele fala, eu aprendi a ser contente com tudo, né? Às vezes, em todo lugar, em qualquer situação. Ele falou, eu aprendi a ser alegre, a ser feliz, a se contentar, né? Em meio às dificuldades, tendo alimento ou não, né? Tendo as coisas ou não, na fraqueza, qualquer situação, ele aprendeu a ser contente e a ser satisfeito, porque ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus. Então, é pra gente o que? Persistir. Para de colocar, limitar você. Porque perante Deus, você pode ser limitado, porque ele é limitado. Nós somos limitados. A carne nossa não aguenta. Se a gente der lado pra carne, a gente não aguenta. Mas Deus, ele é ilimitado. Então, qual que é impossível? Não é por você, não é sua força, não vem de você, mas ela vem de Deus. E é a graça que está dentro de você. Então, as provas, as lutas, né, é para você sabe quando você rompe seus limites, né? Você fala, cara, eu nunca fiz isso. Vai assim, tipo, superar os meus limites, mas é isso que Deus quer fazer, ele quer romper os seus limites, né? Falar assim, não vai que eu vou ajudar você, você tá comigo, eu não vou colocar dificuldade, você não vai sofrer, confia em mim, porque isso que Deus fala, confia em mim que eu não vou deixar você pelejar, não vou deixar você sofrer, não vou deixar cair, continua. Então, o inimigo, ele vem pra gente querer parar, desanimar, levante pra gente parar de falar de Deus, falar da palavra, mas continua. Força,
Porque você vai ver a glória de Deus, ele vai começar a se mostrar cada vez mais a você. E você vai cada vez mais fortalecendo a sua fé, né? E você vai ficando cada vez mais forte em Deus. Não porque você é alguma coisa, mas porque Ele se revela a você. Entendeu? Por isso que tem que continuar. Mas para isso tem que continuar, né? Para você ver a glória de Deus, você tem que continuar, não pode parar. Não pode temer e falar, nossa, não vou conseguir. Não vai conseguir, você tem que entender que não é por você, é pela graça. A grande promessa de Deus, né, é você conhecê-lo. Porque quando Deus ele te faz uma promessa, ele escolhe você por pura graça. E ele faz uma promessa, a promessa é para você conhecê-lo. Né? Eu quero que você me conheça. Saiba quem eu sou. Então, é o quê? Não é a promessa nossa. É porque a gente, na hora, é carnal, né? A gente já pensa, vou ser rico, vou ter muito, vou ser próspero, né? Na hora a gente é carne, né? Então, a gente se ilude. Mas depois, quando você começa a conhecer mais a Deus, vai perdendo a graça, né? A promessa vai perdendo a graça. A promessa maior é conhecê-lo, ter a totalidade de poder dele, sentir ele em tudo e ver. Isso é muito maior do que qualquer coisa que ele possa realizar na sua vida. É você acordar cedo, abrir os olhos e já ver Deus. Já ouvir Deus, sentir. Isso é promessa, oh glória a Deus. A graça, ela nos basta, né? Porque a alegria e a paz está na presença de Deus. Sem ela, você teria tudo e nada ao mesmo tempo. Busque a paz e a santificação para ver o Senhor. Busque conhecê-lo. Não pare nas provas, seja fiel. Há um tesouro escondido, precioso, que você vai achar, né? Que você vai achar, mas por isso tem que ser fiel. Eu vou ser fiel a Deus. Eu vou ser fiel. Então Deus vai começar a se revelar de várias formas, de vários jeitos sobrenaturais na sua vida. Então você vai começar a entender o agir, o mover de Deus, a hora, o momento certo que Ele age, que Ele põe a mão. É conforme a vontade dEle e a forma dEle. Né? Então vamos entender, né, que o inimigo é um servidor de Deus. Ele não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo, Deus é Deus. Deus não tem como você brigar, você ter uma guerra, não. Deus é Deus, né? Deus é sobre todas as coisas. Então o inimigo, ele só vem para você impedir, né, de você conhecê-lo melhor. Porque quando você conhece ele, ó, você tá nem aí mais pro inimigo, né? Mas para isso você precisa ser fiel, para você ter um entendimento da palavra, né? Entendimento, buscar, renúncia, sacrifício. Esquece inimigo. Esquece. Tá difícil, tira o medo. Tira o medo, peça mais fé. Não fala, Deus, tira meu medo. Não, peça fé. Peça fé, Pai, deixa eu conhecê-lo melhor. Revela-me a mim. Né? Deixa eu te conhecer melhor para mim não ter medo. Né? Porque ele vem e assusta. Né? Você pensa que é uma grande coisa, mas não é. Porque Deus, ele é muito mais poderoso. Ele é muito mais. Então, queira conhecer a Deus. Esquece inimigo. Esquece. Fala, não, hoje eu vou conhecer a Deus. Eu vou saber o que é, como ele age, como ele faz. Como ele trabalha, né? Discernimento espiritual. Então busque. Busque. Busque, não desista perante as provas, perante os desafios que o Espírito Santo colocar no seu coração. Faça. Que no momento, na hora, você não vai entender. Você vai falar, nossa, que isso, não estou entendendo nada. Mas vai, confia. Que depois lá na frente você vai entender. Amém? Então hoje, né, eu quero que
você entenda essa palavra, guarda no teu coração, né? Que você queira conhecer a Deus e não temer, né? Ficar com medo do inimigo. Esquece o inimigo. Olha o foco, né? Em Jesus pro alto. Amém? De chorar por você, Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa palavra poderosa, que possamos entender, Senhor, que nós precisamos, né, ter uma revelação maior sua para nós aumentar a nossa fé. Revela-nos a nós, Senhor, ainda mais, para que a gente aumente a nossa fé, que a nossa fé fique inabalável, que a gente entenda só trabalhar, nos dá discernimento espiritual, Senhor, e que a gente possa nos regozijar na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.